Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos corrigir as 3 questõezinhas da página 56 e 57. Vamos pegar o livro. Então, lá na página 56, o número 1, nós temos: leia o quadrinho abaixo e responda. Ei, querido companheiro de carreira esportiva, peço-lhe licença para requisitar que em seu próximo movimento passe essa valiosa esfera redonda para que eu a direcione no local que mais almejamos depositá-la. Então, diante dessa fala aí e dessa imagem, pergunta para a gente na letra A. Em sua opinião, por que o quadrinho é engraçado? Então, assim, eu sei que você vai colocar a sua opinião, mas tem que ter uma certa coerência, é claro. Então, eu vou falar minha resposta e você vê se a sua faz sentido para fazer a correção, certo? Então, olha só. O que gera o humor é a inadequação da formalidade ao contexto da fala. Então, por exemplo, eles estão jogando futebol. E aí no jogo de futebol, por acaso, alguém vai falar dessa forma? Né? Jamais, até porque nem dá tempo. Até ele terminar de falar todo esse texto, tudo já aconteceu. Então é, passa a bola, chuta aí. Né? Mais ou menos por aí. Quem joga sabe como é que é. Então você vai falar algo nesse sentido, porque tá perguntando por que deixa engraçado. Na verdade, às vezes não tá nem engraçado, né? Mas gera um certo humor, no sentido de que é uma crítica, né, que tá fazendo. Então, gera humor. O que gera esse humor é a inadequação da formalidade ao contexto da fala, né? Então não tinha que ter essa formalidade toda para esse tipo de contexto, né? Para essa situação. Né? Quem colocou nesse sentido, então tá certo. Na letra B, na página 57, que expressões do quadrinho são estranhas da situação apresentada nele? Então eu vou falar e você confere o seu. Pode colocar as expressões entre aspas, por exemplo. Querido companheiro de carreira esportiva, né? Quem vai falar isso durante o jogo de futebol? Né? Todo mundo jogando, correndo e rápido. Até falar isso, o outro já está lá na frente, né? Querido companheiro de carreira esportiva é uma expressão, põe entre aspas. Outra, para requisitar, né? Para requisitar, coloca também entre aspas. Outra, valiosa esfera redonda, que seria o que é valiosa esfera redonda? A bola, né? Tanto que é mais simples e rápido dizer a bola. Valiosa esfera redonda, coloca também entre aspas. Outra, que eu a direcione, coloca também entre aspas, que eu a direcione. E por último, almejamos depositá-la. Almejamos depositá-la, que seria, né, fazer o gol. Almejamos depositá-la. Então é isso. Na letra C, reescreva a fala do jogador usando uma linguagem que, em sua opinião, se adapta melhor à realidade da situação apresentada. Então, às vezes você vai colocar do seu jeito, não tem problema nenhum. Tá? Mas poderia, por exemplo, ei, me passa a bola aí para eu fazer o gol. Às vezes nem isso, né? Ô, chuta aí, ô, passa a bola. Né? Então, vocês sabem melhor do que eu. Como vocês acham que isso seria transformado? Então, coloca aí do seu jeito, tá? O meu é, ei, me passa a bola para eu fazer o gol, com travessão, entre aspas, tudinho. Mas vocês podem escrever do seu jeito, desde que o sentido seja esse. Uma frase curta, né? Algo rápido. Então, continuando ainda na página 57, eu vou ler um pouco e comentar com vocês, ainda falando sobre as variedades da língua, tá? Tá dizendo aí que por causa das variedades linguísticas, quando interagimos com outras pessoas nos diferentes ambientes que frequentamos, percebemos facilmente que, embora todos falem a mesma língua, né? Todo mundo fala português, essa língua apresenta variações que estão condicionadas ao contexto de uso, à identidade do falante, às intenções de quem a emprega. Então, por exemplo, se eu converso com vocês, eu sou a professora, eu sou mais velha, já estudei muito mais tempo, vocês são os meus alunos, são mais novinhos agora que estão aprendendo. Então, todo o meu vocabulário, todo o jeito tudo que eu falo, o meu vocabulário é muito maior, é claro. Porém, o meu jeito de falar é do dialeto que eu aprendi na minha casa, com a minha família. Mas eu tento conversar com vocês da melhor forma possível para que eu passe para vocês também um conhecimento, né? Para que vocês aprendam a partir do que a professora também fala com vocês. Né? Eu tento ensinar o que está no livro e que vocês precisam aprender, que são as regras, as normas da língua portuguesa. Então, a gente tem um jeito de conversar.
E isso é muito inteligente da minha e da parte de vocês. É diferente do que se eu chego, por exemplo, lá na roça e alguém não tem muita instrução, não estudou muito, ou tem um jeito de falar que é diferente do meu e eu quero falar melhor ou mais bonito do que ele para me exibir. Isso é ignorante da minha parte, né? E às vezes também eu quero falar palavras que às vezes são complicadas, até mesmo com vocês, e eu sei que vocês não vão entender. Então, por um lado, não adianta, mas como vocês são meus alunos e eu sou professora, por outro lado, às vezes vai instigar, vai incentivar, e é isso que é importante para que vocês procurem um dicionário, para que vocês aprendam. Então, depende muito do contexto. Se vocês que ainda são crianças estão com crianças menores, com certeza o vocabulário é menor, né, mais restrito, tem um tipo de fala mais simples. Então você tem que se adaptar a ela, porque senão ela também não consegue te entender. Então é importante que eu me adeque, né, eu esteja adequado com o meu linguajar, a minha fala, diante de quem eu estou conversando, da minha situação comunicativa. Né? Eu não preciso ser melhor e nem pior, eu tenho que tentar me adaptar no local da situação de comunicação, certo? Então, continuando, a variedade de maior prestígio, segue aí no seu livro, de maior prestígio social é chamada língua padrão ou variedade padrão. O que é a língua padrão ou variedade padrão? É essa que eu aprendo na escola, no livro, na gramática, que eu tenho que seguir, que eu tenho que escrever, que a professora corrige. Esse é o padrão, é o formal. Então, a variedade padrão ou língua padrão é a mesma coisa. O formal, mesma coisa. Ensinada nas escolas e empregadas geralmente nas situações em que se quer um estilo mais polido, né? Marcadamente formal, por exemplo, na produção de documentos oficiais, na apresentação de palestras, conferências, né, nas avaliações. Então, quando você vai ser avaliado, você tem que mostrar o seu melhor, né? Então, você vai fazer, por exemplo, uma prova de redação, você tem que dar o seu melhor. Por quê? Porque ali vale nota, a professora vai corrigir, você vai ser avaliado, né? Então, eu tenho que, por isso que eu estudo e aí, né, é a hora de mostrar, né? A proposta da gramática é estudar nossa língua e seu funcionamento, mas muitas vezes restringimos nosso entendimento sobre gramática àquele livro que contém as regras normativas ou a matéria que aprendemos na escola. Porém, o estudo gramatical abrange estudar a língua padrão para além do conjunto de conhecimentos gramaticais que já possuímos, por sermos falantes da língua, buscando nos auxiliar a compreender como melhor adequar nossa fala e escrita a cada situação que vivenciamos. É o que eu estava conversando com vocês. Então, a escola me ensina o que está aqui no livro, na gramática, é o exemplo que eu tenho que seguir, as normas que eu devo aprender, as regras, e é para isso que nós estudamos o português, né? Porque hora ou outra eu posso ser avaliado, eu tenho que demonstrar o que eu sei, o que eu aprendi. Isso é importante? Muito. Porém, é também importante e inteligente eu saber me adequar à situação em que eu estou vivenciando, né? Se eu estou falando com criança, se eu estou falando com alguém que não estudou igual a mim, então, com quem que eu estou conversando, com quem que eu estou falando, para quem que vai esse texto, mesmo que seja oral, né? Então, eu tenho que saber me adequar na situação de comunicação, tá? Lembrando que em relação à escola, avaliação, isso é completamente diferente, porque lá é a hora de demonstrar realmente o que eu aprendi aqui, né? Por isso, saber usar a língua é mais do que somente dominar. Através desse estudo gramatical, a língua padrão é saber empregar adequadamente os recursos relacionados às diferentes situações sociais de que participamos. É a mesma coisa que eu venho falando até agora, né? Então, aqui embaixo, nesse retângulo laranja, tem algo importante dizendo assim: língua padrão ou variedade padrão, que é a mesma coisa. É a variedade linguística que adota os padrões gramaticais. É considerada a variedade maior prestígio social, ou seja, é o que eu devo seguir, é o exemplo, é o que eu estudo, são as normas, é o certo, né? É o correto, é o que eu posso ser avaliado, né? Então, é por isso que a gente estuda o português, para aprender essa variedade padrão, essa língua padrão, o exemplo a ser seguido. E aí embaixo vem língua popular ou língua não padrão, que é a mesma coisa. É a variedade linguística utilizada de maneira informal. Essa variedade não está de acordo com as normas gramaticais. Então, eu posso usar essa? Posso, principalmente na fala. Então, às vezes eu não vou falar está, mas eu vou falar tá. Por exemplo, é informal eu falar assim? É. Então, assim, muitas coisas
a gente usa uma linguagem informal, popular, que eu me comunico, mas na hora de escrever eu tenho que prestar atenção e ter cuidado para que isso não aconteça, é diferente, tá? Então, na hora da escrita, é importante sim que eu escreva de forma correta, na forma que eu aprendi na escola, no livro, e é por isso que nós temos as aulas de português. Na fala é permitido, mas na escrita não, tá? Então eu posso falar ser, posso falar tá, posso falar daí, na fala. Na hora de escrever eu tenho que ter muito cuidado para isso. Então é por isso que a gente estuda, que a gente faz as produções, que a professora corrige, tá? Então o popular vale na fala, na escrita tem que ter um cuidado, ok? Então, vocês vão fazer para mim a página 58 e 59, é a atividade de hoje, tá bom? Responder a página 58 e 59 e até a nossa próxima. Tchau e fica com Deus.